Graça e paz, irmãs. Bom dia, eu sou a Carol, vou fazer o devocional desta manhã, essa manhã de Natal. Espero que todas tenham passado bem a noite de Natal, que todas tenham passado em família, que o Natal de vocês tenha sido uma bênção, amém? Eu creio que o Senhor faz grandes coisas, como eu disse ontem, a gente fazer um Natal diferente, pensando realmente no motivo de estarmos ali reunidos e estarmos comemorando essa data. E foi bem emocionante aqui em casa. A gente fez uma oração antes de ceiar e realmente lembrando de Jesus, né? O nosso Salvador, amém? Hoje eu estava aqui orando, pensei em falar ainda sobre Jesus, mas o Senhor, Ele me trouxe novamente a uma palavra que foi pregada no domingo. Creio que o Senhor faz essas coisas, irmãs, para a gente continuar pensando naquilo que foi pregado no domingo. Então vamos ouvir a palavra e refletir sobre que nós precisamos ser mudados e moldados também. Eu quero falar em Romanos 7, a partir do versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é minha carne. Porque tenho que desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal em que quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou mais em o que faz, mas o pecado que habita em mim. Amém, irmãs, até aqui. Essa passagem, né, vai falar sobre... Inicialmente vai falar sobre a ilustração sobre o casamento. Ele quer nos demonstrar sobre o pecado e ele ilustra como se fosse o casamento. Quando nós estamos casados com alguém, nós estamos em um relacionamento. E se a gente cobiçar uma pessoa que fora do nosso casamento, nós estamos pecando. Nós estamos fora da lei, porque ali, quando nós aceitamos casar com aquela pessoa, nós fizemos um juramento, nós falamos que não trairíamos, que amaríamos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, ali a gente assinou um papel, como se fosse um contrato. E aqui ele está ilustrando como o pecado age, né? O casamento é a forma de ilustrar isso. E quando nós não estamos ali
fiéis ao nosso parceiro, nós estamos pecando. E assim é com Deus. Quando nós não estamos fiéis às leis do Senhor, nós estamos pecando. Nós estamos olhando para fora. Amém? E aqui ele também vai falar sobre como a gente naturalmente é mal, o pecado já existe em nós. Mas que quando a gente não entendia sobre as leis, a gente não entendia o que era pecado, o que não era, a gente fazia e achava que era normal. Mas quando nós entendemos, renascemos em Cristo, nós sabemos o que nós estamos fazendo, aquela tentação, a gente às vezes tenta contra não fazer aquilo, mas mesmo assim a gente acaba fazendo. Muitas vezes até falo pra minha mãe que existem poucas coisas assim, não existe assim, nossa, um pecadão, nossa, eu sou tão pecadora, enfim, mas existem pecadinhos que às vezes nos incomodam, sabe? Que a gente fala assim, por que eu fiz isso de novo? Mas é algo automático nosso, que depois o Espírito Santo fala, você fez de novo. E mesmo assim, a gente tentando, às vezes a gente tá fazendo firme. Quando a gente vê, a gente fez de novo. Eu sou muito assim com questão de, às vezes, ser grossa, né, com algumas pessoas, que eu não quero ser assim, mas às vezes eu acabo fazendo, porque é algo que acho que é tipo do cotidiano, do estresse diário, do cansaço, e às vezes eu não tô com paciência para explicar pela 20ª vez a mesma coisa para aquela pessoa. E aí eu acabo sendo grossa, porque eu falo, eu já falei isso, você não entende o que eu tô falando, enfim. Mas quantas vezes o Senhor, Ele tem paciência conosco, porque a gente faz os mesmos erros, a gente acaba cometendo as mesmas coisas que Ele já disse que não é pra nós. Então, irmãs, nós precisamos sempre realmente querer melhorar, porque quando nós renascemos em Cristo, nós entendemos que nós não deveríamos ser iguais ao que nós éramos antes. Jesus se sacrificou por nós para nos libertar do pecado, porque antes a gente era escravo do pecado. A gente fazia aquilo porque a gente achava que a gente devia fazer. Hoje não, hoje se eu achar que eu não devo fazer isso, eu não faço. Se eu não quiser fazer tal coisa, eu não faço. Antes eu achava que se eu não bebesse, se eu não saísse com os meus amigos, eu não seria aceita, eu não seria descolada, enfim. Mas hoje eu entendo que, se eu não tô afim de fazer nada disso, se eu não quiser sair com alguém que eu vejo que não é um lugar que não vai me agregar em nada, eu falo, não vou. E assim eu entendo que o Enzo também tá vendo isso em mim e também tá tendo essas atitudes, sabe? Antes ele saía com muita gente, assim, que eu falava, essa pessoa não vai te levar a nada, essa pessoa é errada, essa pessoa só fala de mulher, só fala coisa errada. E hoje ele fala assim, tal pessoa me chamou pra tal lugar. Mas eu não gosto porque essa pessoa vai falar sobre isso, só fala de mulher, só fala sobre aquilo, enfim. Então, o exemplo arrasta, sabe? A gente ter o discernimento, a gente ouvir a voz de Deus quando necessário, arrasta isso para as pessoas que a gente quer que se amolde a Jesus. Então, que nós possamos entender tudo isso hoje. Amém? Que Cristo, Ele fez esse sacrifício por nós. Então, eu quero orar por você hoje. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela ceia de ontem, Pai, por toda a comida, Pai, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou a nós, pela alegria de estarmos reunidos juntos em família, Pai. Obrigada, Senhor, por o Senhor viver nas nossas vidas, porque sem Ti, Senhor, eu não sou nada, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz por mim, pelas irmãs que estão ouvindo, Pai. Nós possamos entender que o Senhor se sacrificou por nós por um motivo, Pai, para que nos libertasse do pecado, das coisas antigas, Pai, em nome de Jesus, Pai, por favor, nos ajuda a cada dia, para que não pequemos com coisas bobas, Pai, para que nós possamos ser cada dia melhores e mais parecidas contigo, Pai, em nome de Jesus, amém.